Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Bem, meus amados e preciosos irmãos, desejo a todos um maravilhoso dia e quero agradecer também, trazer o meu agradecimento a todas as pessoas, irmãos e irmãs que conheço e também aquelas pessoas as quem não conheço, que comentam no canal e outros ligam agradecendo a Deus pela programação. E aqui publicamente eu tenho meu agradecimento a todos vocês e passo toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Ela é automática. Quando chega até mim, eu já encaminho ela para o Senhor Jesus. Eu nada sou, Jesus é tudo. É Ele que é o digno de toda honra e toda glória. E fica o meu agradecimento a todos vocês, irmãos e irmãs, que Deus vos recompense grandemente por vossas palavras, vossos comentários, sem importar se a favor ou contra, de qualquer forma, obrigado a todos. Que Deus vos recompense. Bem, raiz de amargura. O que aconteceu com Esaú, depois de ter vendido a sua primogenitura, foi que brotou uma raiz de amargura em seu coração contra Jacó. Mas essa raiz, ela é muito fácil de começar a germinar e muito difícil de ser eliminada. Eu tenho algum tempo que tenho tentado limpar uma represa e alguém trouxe umas plantas e jogou lá dentro. Mas aquelas plantas, elas estragam a represa, tomam conta. E eu já lutei. Se eu for notar quantos meses de trabalho já tem nessa represa tentando limpar, mas eu digo para vocês que eu não estou conseguindo. Está quase que eu desanimando. Elas germinam rapidamente. Mas a gente não pode desanimar. Tem que lutar enquanto tiver forças. Então Paulo pede, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Porque uma raiz numa pessoa, ele pode contaminar muitos, muitos e muitos. E repito, aquela raizinha, ela entra ali, mas para tirá-la, tem que haver uma renúncia plena, total, completa. Então vejam bem, se você se alegra quando alguém tropeça, perece, tropece, você talvez esteja com isso no seu coração. Se você deseja o fracasso de alguém, talvez esteja aí dentro uma raiz de amargura, até gerar um ódio.
E você não vai se livrar tão fácil disso. Você tem que mergulhar mesmo aos pés de Cristo. Desejar o bem às pessoas que te fizeram mal. Então, às vezes, as pessoas não conseguem. Quando vê uma pessoa prosperando, deseja o fracasso daquela pessoa. Olha o seu coração se ele está de acordo com Deus, com a vontade de Deus, se o seu coração está causando prazer em Deus. Quando o salmista diz que sejam agradáveis a meditação do meu coração, as palavras da minha boca perante a tua face, Senhor Deus. Nós devemos ter cuidado com isso. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Eu quero citar algumas escrituras, se der tempo de lê-las todas, sobre este assunto, a gente ler, senão a gente só cita. Começo em Gênesis capítulo 50, no verso 20. Depois da morte de Jacó, os seus irmãos, que ficaram sem agora o amparo do pai, sentiram medo de José. Por quê? Eles tinham uma raiz de amargura contra ele, eles não gostavam dele e venderam-no para os ismaelitas, que venderam ao Egito e foram escravos. E longe deles saberem que aquele José se tornaria o governador. Agora, vejam qual a situação deles. Quando enterraram, sepultaram Jacó, então eles ficaram com medo de José. Então José lhes disse no verso 19: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu sei que intentaram mal contra mim. Vocês às vezes contestam a minha consagração. Eu abençoo vocês. Não tenho nenhuma raiz de amargura, nada contra ninguém. Mas vocês pensam que aquilo... Para que era aquilo? Era intentando um mal para me tirar da companhia do povo, sendo que eu não devia nada a ninguém em relação a nenhum assunto. A minha conduta foi pura. José tinha uma conduta pura diante de Deus. Todo o tempo que vivi, a minha conduta foi pura. E o meu coração foi íntegro. É porque às vezes as pessoas não conhecem a história. Hoje vocês conhecem a história de José, eu conheço, mas vocês não conhecem a minha. Então às vezes vocês contestam e brigam. Conheça a história plena, completa. Por quantos anos de servidão? E sem nenhuma intenção de ter nenhuma vantagem. Falo diante de Deus com um coração sincero. Agora, aquilo ali era uma intenção, uma armadilha. Eu não tinha escape. Deus me livrou do laço do passarinheiro. Agora, o meu coração continuou livre. Eu só tenho que pedir a Deus por aqueles que falam, por não conhecerem a história. Vejam bem também, quero tomar o exemplo de Neemias no capítulo 6, no verso 2.
Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-os juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Às vezes as pessoas dão algo para alguém, mas depois que dão aquilo, fazem o que não deveria fazer. O lança para longe de onde sempre viveu, da sua casa, de anos e anos, e infamam o seu nome, para que as pessoas ali não tenham mais amor por ele, respeito, e que aquele nome fica então de qualquer forma numa infâmia, numa mentira, manchado. Isto aconteceu com José. A gente conhece, hoje a gente lê a Bíblia, né? Neemias conheceu que eles estavam tentando fazer-lhe mal. Por a gente confiar tanto nas pessoas, às vezes a gente não percebe que aquele prêmio, que aquele presente, que aquela honra é uma intenção diferente, é de fazer com que ele desapareça de onde era amado, querido, abraçado. Isso aconteceu. Agora, não deixe, se acontecer com você coisa semelhante, não deixe que a raiz de amargura brote no seu coração, porque aquilo ali pode se tornar um mal muito terrível, pode levar você a criar um ódio. E como eu já dei o exemplo da represa, a qual a gente vai limpando, e passou uns dias, está lá a raiz. Ela não morre, ela não acaba. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ajude a todos que me amam, as quais pessoas já agradeci, e que encorajam-me com palavras de ânimo, de vigor. Porque Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 7, no verso 10, ele está escrito, verso 9 também, por melhor no contexto: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro. Não atribua culpa a uma pessoa que ela não deve. Tenha cuidado quando você atribui uma coisa ruim a uma pessoa. Então, nós temos exemplos demais na Bíblia. Aqueles 2 homens, esses 3 homens lá, que testemunharam contra Nabote, que ele tinha blasfemado contra o Senhor. Eles estavam mentindo, aquilo não era uma verdade, a mentira vem do diabo. Então, às vezes você pode ser um cristão, vai à igreja e louva, mas seus lábios estão falando mentiras. Arrependa-se antes que seja tarde, porque Esaú, ele buscou. A palavra diz que ele buscou o arrependimento, mas ele não achou lugar para o arrependimento. Ele atravessou o ponto até onde ele poderia ir, ele avançou muito. Agora veja o que Zacarias escreveu: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Porque é dali que procede os maus pensamentos. Jesus falou isso. É lá do coração é que essas coisas vêm. Mas Efésios capítulo 4, verso 31, toda amargura,
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Mentes maliciosas, que só vê maldade, adultérios, só vê erro nas pessoas. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a última referência, Hebreus capítulo 12, verso 15, é a que já lemos na abertura, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Assim, meus irmãos, fica assim esse conselho, eu não vou dizer nenhuma advertência, mas um conselho. Veja se você se alegra quando alguém tropeça, cai. Veja se você fica contente quando alguém prospera na vida, ou a inveja não deixa você se alegrar com o sucesso dos outros. Nós devemos observar isto. É um pequeno estudo a respeito desta raiz de amargura, que não é difícil de adquirir, mas é difícil de ficar sem. Torna a dar-nos a alegria da salvação, porque com o coração amargurado, de amargura que chega a ser ódio, você não conseguirá essa alegria. Então vamos examinar-nos a nós mesmos e procurarmos ser verdadeiros servos, filhos de Deus, com ações verdadeiras de cristãos. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em tuas mãos. Ó, faz de mim um lindo vaso, sem defeito, santo e santo. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou um barro bem fraco, mas tu podes me usar. Se meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em tuas mãos, tu me podes renovar. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou um barro bem fraco, mas tu podes me usar. Estando em tua forma, sinto-me feliz e bem, pois quando deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou um barro
mas tu